Vamos lá, Luiz Teles. Mais um campinho, né? Campinho para o jogo de domingo. Precisa, é necessidade vencer, né? Precisa retomar o caminho dos triunfos. Mas é isso. Campinho, Luiz Teles. Começando pelo gol, obviamente. Apesar de, para mim, né? Não vou dizer que foi falha, mas acho que o primeiro gol, principalmente, poderia ter sido evitado, né? É isso. Mas dito isso, Lavieira, né? É a manutenção de Lavieira aí no gol. Lateral direita. E aí, Luiz Teles? Gilberto, Roman Gomes, Acevedo e, por que não, Marcos Vitor. É uma possibilidade também. Dá para pensar em Marcos Vitor, mas eu não acredito não, tá? Eu volto a acreditar que ele vai jogar com o Marcos Vitor de zagueiro e eu acho que ele vai dar Gilberto na lateral. Continuo achando que isso é possível. Não tem informação de como é que está o rendimento de Roman Gomes hoje, né? Mas eu acho que para o que o jogo pede, a única preocupação de ter Gilberto é o tipo de jogo que o Grêmio faz, tá? Então, o tipo de jogo que o Grêmio faz com a exploração dos jogadores de ponta, né, uma boa exploração, né, desse jogo lateral no último terço do campo, pode representar uma dificuldade para Gilberto. E aí talvez uma chance maior para o próprio Marcos Vitor, ou ainda para Roman Gomes, ou manter a Acevedo daquele lado. Eu, Luiz Teles, não gostaria. Eu iria de Gilberto, arriscaria Gilberto mesmo. Acho que o Bahia, o segredo para esse jogo contra o Grêmio vai ser o jogo de posse. Eu acho que Gilberto tem mais potencial para nos entregar um melhor jogo de posse e a gente ter um melhor controle do jogo contra o Grêmio. Eu acho que ele vai de Acevedo. Porque o meio de campo que eu acho que ele vai montar, ele não vai montar com Acevedo. Ele vai montar, na minha opinião, com o Eric de primeiro volante. O jogo contra o Grêmio. Eu acho. Eu acho que ele não vai montar. O meio de campo que eu montaria, Luiz Teles, Acevedo, Eric e... Acevedo, Eric, Nestor, ou Acevedo, Eric e Everton Ribeiro. É o meio de campo que eu montaria. São os dois meio de campos que eu cogitaria. Mas eu acho que ele pode montar Eric, Nestor e Everton. Nestor pela esquerda no lugar de Jean Lucas, que entrou no lugar de Jean Lucas no jogo contra o Remo. Né? Ele recua Eric para primeiro e manter a Acevedo na lateral por conta do que você está falando. O Grêmio é um time rápido pelos lados do campo. Né? Tem Amuso, tem Enamorado. É um time que tem força, né, pelo lado do campo. Então, eu acredito que nesse contexto ele pode querer, né, segurar um pouco mais o lado direito para poder se preservar. E aí entram duas opções. Ou ele mantém Acevedo, ou ele entra com Marcos Vitor e muda a defesa. Aí ele pode vir com Canu, por exemplo, na defesa. Ele pode jogar com Marcos Vitor na direita, David e Canu, né, já que a gente não vai ter Mingo. E aí você tem David e Canu pela esquerda. Né? Ou você pode vir com a Acevedo pela direita e jogar com Marcos Vitor e David Duarte pela esquerda. Só que na série de 3, quem é que vai jogar pela esquerda? Porque na série de 3 contra o Remo... Não vai recuar a Juba, pelo amor de Deus. A gente espera que não. A gente espera que não. Só que nessa defesa de Marcos Vitor e David Duarte são dois destros. Quem é que vai fazer a série pela esquerda? Ele vai querer recuar a Juba. Entendeu? Eu não acredito que ele vai fazer isso de novo. Acho que eu não duvido, não. Eu não acredito que o Grêmio tenha essa estratégia para jogar contra o Bahia, né? A maneira do Grêmio jogar é uma tentativa de ser um pouco mais total em campo, assim. Não é recuar para jogar em transição, não é apenas pressionar, é meio que equilibrar as forças, sobretudo pensar na fase defensiva de jogo. Sendo assim, eu sigo apostando na posse de bola e eu não acredito que a gente... Qualquer jogador, eu acho que a gente termine colocando na saída de 3, se a gente for fazer de fato uma saída de 3, eu não vejo como problema. O que eu acho, vou repetir que eu falei no jogo contra o Remo, que é o mais importante, independentemente do que foi escolhido, você ter alternativas para poder mudar ao longo da partida sem precisar fazer substituição. Então, se você escolhe Juba para fazer a saída de 3, como ele fez lá, que caso Juba se torne um jogador nulo ofensivamente, sobretudo, ele tem a alternativa de mudar, puxar o Acevedo e jogar a Juba para frente, né?
tirar de algum lugar um outro jogador que faça essa função para você não perder um jogador. Então, essa mesma coisa pode acontecer com qualquer outro jogador escalado. Você tem que ter alternativa pensada e treinada para poder isso acontecer diferente. Por exemplo, Gilberto pode fazer parte da saída de 3, mas Gilberto também pode ser armador. Juba pode fazer parte da saída de 3, mas também pode ser armador. Acevedo pode ser recuado para poder fazer a saída de 3, mas também pode ser o jogador de apoio, né? Idem, inclusive, para Everton Ribeiro e Eric, né? Ou Jean Lucas. Então, assim, o importante é você poder executar essas alternativas sem precisar fazer as substituições. Mexer, incomodar, inclusive, o Grêmio com essas alternativas. A alternativa foi encontrada, por exemplo, para o jogo contra o segundo tempo contra o Santos, foi o quê? Foi colocar a Caio para conduzir a bola. No próprio primeiro tempo contra o Remo, se eu não me engano, né, também. Colocar Caio para poder fazer a saída. São alternativas que precisam ser praticadas. E aí, para mim, nesse caso, depende de quem jogar. E eu acho que a melhor estrutura... Bahia poderia manter a sua estrutura de jogo normal, sem poder... sem fazer uma modificação como fez para o jogo contra o Remo lá em Belém, mas né, mudando peças, e aí eu acho que privilegiando peças nessa capacidade do Bahia, numa capacidade do Bahia de ter melhor controle da posse de bola e conseguir achar os jogadores que possam acionar os atacantes. Eu acho que o nosso principal problema nessa escalação não é o lado direito. Porque se for com Acevedo, beleza. Se for com o Gilberto, beleza. Se for com o Roman Gomes, beleza. Se for com Marcos Vitor, beleza. Nosso principal problema é a zaga pelo lado esquerdo para esse jogo. Porque eu tenho muita preocupação de um Canu sem ritmo fazendo saída. Ou até um David Duarte trocar invertido. Né? O único zagueiro que a gente tem é Luiz Gustavo. E eu não sei se o Rogério vai ter coragem para bancar o Luiz Gustavo. E, acima de tudo isso que eu tô falando aqui, na coletiva, a resposta dele para Marinho Júnior é uma resposta de que não acha que fez errado colocando o Juba na linha de 3. Isso é que é o pior. Todo mundo acha que... Ele não acha. Ele não acha que ele fez errado. Ele não acha que ele fez errado. Então, não me surpreenderá se a gente entrar com o Juba de terceiro zagueiro pela esquerda. Não me surpreenderá. Inclusive, eu acho provável que isso aconteça. Porque se ele chegar na coletiva e fala que Juba joga de terceiro zagueiro para melhorar a saída de bola, né, por ser um cara canhoto pelo lado esquerdo, e que Juba só faz gol de falta de pênalti, na cabeça dele, ele tá certo. Nossa, e ele não vai abrir mão dessa convicção. Eu não tive a oportunidade de comentar aqui, mas foi a pior declaração que ele fez nessa coletiva. Foi assim, de tantas... Entre várias ruins, outras, né? De tantas ruins, essa foi a pior, cara. Essa ele não foi justo com ele mesmo, inclusive. Né? Foi muito mal nessa declaração. Muito mal mesmo. E agora, assim como ele, por exemplo, acha que Eric é primeiro volante, e eu continuo batendo essa tecla que Eric não é primeiro volante. E não é primeiro volante mesmo. A alternativa que ele vai utilizar para esse jogo é mais provável, é Acevedo na direita com Eric de primeiro volante. Porque eu acho também. Que eu faria. É isso, mas a ideia aqui é projetar o que ele vai fazer. Então, na minha visão, a linha de 4 vai ser Acevedo, Marcos Vitor, David Duarte e Luciano Juba. Só Perfeito. Que a saída de 3 vai ser Marcos Vitor, David e Juba. Pode ter certeza disso. Então vamos falar aqui, né? O que a gente acha. E lembrando, galera, não é o que a gente quer fazer. É o que a gente acha que Rogério vai fazer. Isso aqui é uma projeção de provável escalação para o jogo contra o Grêmio. Vendo? E aí eu vou repetir o que eu falei no pré-jogo ainda da partida, lá numa alternativa que foi pedida por um dos nossos live espectadores, e eu volto a repetir, eu comentei isso no pós-jogo, comentei agora há pouco. Eu não vejo tanto problema se você colocar Juba como alternativa para a construção se o jogo estiver pedindo isso. Mas se o jogo, de repente, não estiver pedindo isso, né, Juba, se for cancelado na fase ofensiva, que foi o que aconteceu, ele botou praticamente Aleph Manga ali estacionado na frente de Juba, e Juba não pôde jogar, muda-se a alternativa de jogo. Né? Faz o seu jogador criativo poder jogar de uma outra maneira. Se o seu jogador criativo for de fato efetivo, puder usar o corredor, né,
poder usar ali a condução de bola para quebrar a linha, para fazer o Grêmio balançar, né, no jogo, massa, eu não vejo problema. Eu não vejo problema mesmo, tá? Mas desde que isso seja uma solução para o jogo, né? Que não foi o caso do Remo, e não só a insistência, né, mas a própria avaliação do treinador de que aquilo seguiu correto, eu achei assim totalmente descabida, tá? Então, não vejo tanto problema se isso acontecer, desde que de fato funcione. Eu particularmente prefiro o Juba na fase mais adiantada, mas o Bahia já jogou com o Juba outra vez na fase de construção da primeira linha, e se o jogo pedir isso, eu não vejo problema de circunstancialmente isso ser utilizado. Mas eu acho que a gente perde muito mais com o Juba longe do gol adversário do que com o Juba perto do nosso gol. Do que ganha com o Juba perto do nosso gol. Eu concordo com você. Né? Eu não acho que é a melhor. Eu não acho o Luiz Telles, não acho que é a melhor alternativa. Né? Tanto que eu falei aqui que eu preferia sair jogando com o Gilberto. Mas, entretanto, tudo a ver com tudo, eu entendo que muito provavelmente o que a gente vai ver em campo é isso aí que foi colocado. Aí, infelizmente, Eric de primeiro, né? Ou, se ele quiser inovar, né? Um Nestor de primeiro, de repente, né? Aí eu não acho, Pode não. ser. Eu acho que ele vai de Eric, mas eu acho que Nestor será titular. E no lugar de Jean Lucas. Jean Lucas. Foi uma das coisas que aconteceu na coletiva, apesar da defesa dele a Jean Lucas, mas foi uma defesa xoxa, né? Acho que nunca ele gaguejou para ele nunca, Jean Lucas, ele gaguejou para responder. Ele nunca tomou tanto cuidado para falar de Jean Lucas, tá? E ele sacou o Jean Lucas no intervalo, que é uma coisa raríssima, né? Aliás, a pergunta foi até muito bem feita, não lembro agora quem fez, acho que foi um repórter de lá mesmo, né? Falando que você já falou algumas vezes de ter Jean Lucas como jogador que você tem a confiança de jogar 90 minutos, né? E aí foi sacado no intervalo. Fale mais um pouquinho sobre esse jogador. Foi mais ou menos essa a pergunta. E assim, a defesa foi muito xoxa, sem convicção nenhuma. De fato, assim, eu acho que ele foi ali para não queimar o atleta, né? Mas eu vejo que o nível de confiança baixou, né? E eu acho que a gente vai ter no Rodrigo Nestor como titular, eu acredito. E aí completa com o Everton Ribeiro? Com o Everton Ribeiro. Eu acho que ele... E aí, na minha opinião, ele tá certo, tá? Eu acho, de novo, como é que eu enxergo esse jogo, vendo os jogos do Grêmio? Eu enxergo que a melhor possibilidade do Bahia ganhar esse jogo trabalhando a posse de bola. Everton, um dos nossos melhores jogadores para trabalhar a posse. Então, eu iria de Everton Ribeiro. É isso. Só tem uma questão que eu quero trazer de relevância. Lembrando, Everton Ribeiro, ele jogou, né, contra o Cruzeiro e jogou contra o Remo no meio de semana num campo pesado, num gramado pesado. Então, pode existir um aspecto físico, de repente, que a gente não tem acesso a essa informação, mas pode existir um aspecto físico que tira Everton Ribeiro do início do jogo. Não é nem pela questão técnica, e sim mais pela questão física, né? Então, existe essa possibilidade aí. E outra coisa, aí, tá? Que a galera tá aqui no chat, Luciana tá aqui, já repetiu 50 vezes, né? Flodando o chat. Todos os times têm pontas rápidas, vamos deixar Severino improvisado na lateral? Gente, não é isso que a gente quer. É isso que a gente acha que vai ser. Tá? Só para deixar claro, o campinho, a gente faz aqui o campinho todo para jogo, velho. Praticamente, né? Toda véspera de jogo. O campinho é uma tentativa de projetar o provável time que o treinador vai botar em campo. O time que a gente quer colocar em campo não é com a Severino de lateral direito, não é com a Severino de primeiro homem, Eric mais adiantado, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes. O nosso time é outro time. Depois que a gente terminar aqui, a gente pode até projetar um time que a gente considera ideal, né? Para deixar muito claro. Mas isso aqui é uma projeção do que a gente acha que vai ser o jogo contra o Grêmio, né? Que acha que vai ser o jogo que o Rogério Ceni vai mandar, o time que o Rogério Ceni vai mandar a campo. Então, a projeção do provável time de Rogério, e não como Leiro ou Luiz Telles pensam, tá? Enfim, Eric, Nestor e Everton Ribeiro. Isso, e só no caso de Everton, de fato, não poder, por algum motivo que a gente não sabe, que não é informação, é só a observação de que ele vem de 2 jogos de intensidade, que ele já atuou ali até minutos meados de segundo tempo, sobretudo o jogo de quarta-feira, fora de casa, num gramado pesado, eu acho que aí nesse caso ele vai manter Nestor, mas quem vai para o jogo é o Jean Lucas. Tá? Eu acho, não seria a minha alternativa, eu preferia mexer com o meio de campo, ter Eric, e aí de novo, Gilberto seria meu lateral direito, e ter Eric naquela função, Gilberto, Acevedo
Eric e Nestor, para o seu desespero? Para as lembranças Não, meu meio de campo Não, lá, porque era Jean meu meio de Lucas, é campo lá verdade. foi Jean Lucas. Era Jean Lucas, é verdade, é É. verdade. Mas eu acho que Se se ele não tiver que for tirar Everton Everton, Ribeiro... se ele tiver que tirar Everton, eu colocaria Acevedo de primeiro, Eric no lugar de Everton e puxaria um lateral direito pro jogo. Pronto, seria Eu isso. faria Essa é a minha isso. alternativa. Essa é a minha alternativa de jogo. Mas eu acho que ele vai terminar, se isso for uma realidade, ele manteria essa estrutura aí e deixaria Jean Lucas no meio de campo e com Nestor e talvez do lado ali fazendo a função de Everton Ribeiro, que não é a nossa preferida, né? Uhum. Ataque, setor ofensivo, para as polêmicas aí, né? Cara, eu acho assim, a sequência negativa e a não tão grande necessidade e a contribuição muito clara de Eric Pulga também na fase defensiva pode manter ele na ponta direita nesse momento, em relação a Kik, para essa partida específica, né? Ainda que o Bahia pagou pelo empréstimo, né? Então Kik poderia jogar, Kik não está fora do jogo. Opa! Eu vim aqui invadir rapidinho esse corte que vocês estão assistindo agora do Campinho para trazer um aviso muito importante para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Thiaguinho, o editor aqui do canal. Vocês vão ver nesse vídeo Leiro e Teles debatendo muito a questão da ponta direita. De Kiko Oliveira ser titular. Porém, o nosso querido Leiro fez uma apuração posterior ao café que aconteceu nesta sexta-feira, que ele não deve jogar contra o Grêmio. Com certeza devem haver mudanças nesse time titular, principalmente na ponta direita. Talvez um Ademir, talvez um Eric Pulga, talvez um Sanabria. Fiquem aí com o debate de Leiro e de Teles, que eles trazem muitas possibilidades para o time titular do Bahia. Tamo junto, um abraço. Não tá fora do jogo, não. Isso. Mas eu iria de Pulga, né? No lado direito. Everaldo como centroavante. E o lado esquerdo a gente pode ver novidades aí, né? Ou até voltar aí no tempo e ter Everaldo e Suassuna. Não acho, né? Não seria a minha preferência. Até Del pode pintar, ou mesmo Sanabria voltar ao time. Mas eu não iria de Sanabria muito por conta da questão do lado esquerdo fragilizado. Tanto por não ter o titular, um jogador canhoto, né? Mas ter ali a situação de enamorado, né, caindo, assim, é um jogador muito chato ali pelo lado direito para esse jogo, muito chato, um contra um forte. Ô, Diga. O que você acha da gente ter parar com esse negócio de ficar com ponto invertido, já que a gente está utilizando o jogador mais de área, que é Everaldo, e jogar com Pulga na direita e Ademir na esquerda? E jogar com dois pontas abertos para poder chegar no fundo e cruzar, buscar a área, sabe? Em vez de ficar jogando com dois pontas que o tempo inteiro puxam para dentro, afunilam o jogo. Já que a gente tem Everaldo, a gente não tem um jogador que vai associar. Everaldo é um jogador, teoricamente, um jogador de área. Então, nessa lógica de ter Everaldo, por que não dois pontas abertos? Pulga pela direita para chamar o fundo e Ademir pela esquerda para chamar o fundo. Não é a ideia de se jogar fora, mas nesse caso eu prefiro jogar com o Iago Borduc. Eu prefiro jogar com o Iago Borduc nessa função. Jogar com Ademir. Prefiro jogar com Ademir. Para essa função específica, né? É claro, eu acho que Ademir, inclusive Ademir volta a ser um jogador com utilidade para o Bahia, ainda que não esteja no seu melhor momento, etc. Mas nos últimos jogos tem estado mais confiante, entregado um pouco mais. Mas eu preferia, até para poder deixar o time mais maleável, né? E com o Iago Borduc, né? Nesse caso específico, eu acho que, na minha opinião, ele vai de Sanabria para o jogo. Tá? Eu acho que ele vai de Pulga, Everaldo e Sanabria. Será? O Sanabria, ele tirou o Sanabria no intervalo do jogo contra o Cruzeiro e nem colocou no jogo contra o Remo. Para mim é contrassenso. Ele de Sanabria. Para mim é contrassenso. É só filho, velho. Nada assim. Não dá para. Posso dizer que eu acho que ele vai fazer? Pode. Se eu concordar. Oliveira, Pulga e Everaldo. É o que ele vai fazer. Kiko Oliveira, Pulga e Everaldo. Pulga e Everaldo. Tem uma chance de acontecer. Tem chance de acontecer também. Você acha que ele vai fazer isso? Aqui que precisando voltar a um mínimo, né, de entrega ofensiva. Acho que no último jogo, especificamente, entrega ofensiva e defensiva muito aquém do potencial dele.
Muito aquém. Eu acho que não vai dar Sanabria, não. Se der Sanabria, eu te pago um sorvete na Fonte Então Caldas. tiramos o Sanabria e vamos de Kiki, Everaldo e Pulga. E só para deixar claro, tá, galera? Algumas pessoas ainda não conseguiram entender. Isso aqui não é o que a gente quer. Isso aqui é o que a gente acha que vai ser, tá? É isso. E ainda tem a questão motivacional, né? Kiki saiu do Grêmio meio assim, de repente pode ser um jogo que mexa com o aspecto psicológico dele, né? Sabe o que pode Enfim. acontecer? Eu não duvido e eu não discordaria. Se ele fosse também de Michel, Everaldo e Pulga. Não acho, não. Acho pouco provável. Mas Michel é outro que nem entrou no jogo do Remo. Sim, eu tô só colocando que também é possível de acontecer. Não possível tô, mas... tô colocando como possibilidades razoáveis, né? Acho que não. Acho que vai ser Kiki, Pulga e Everaldo mesmo. E aí, nesse cenário dos Teles, eu não vejo outro cenário a não ser Juba na linha de 3 defensiva. Infelizmente. Para mim aqui tá muito claro que ele vai ter um Acevedo e um Eric no meio, com a linha de 3 com Marcos Vitor, David Duarte e Juba. Acevedo e Eric no meio, né, junto com Everton Ribeiro e Nestor fazendo o quadrado. E Kiko Oliveira e Eric Pulga pelos lados do campo. Não me surpreenderá de maneira nenhuma, infelizmente, Juba jogando de novo na linha de 3. Fazendo essa formatação aqui, ó. Né? Esse quadrado aqui, com Pulga de um lado, Kiki do outro, e essa linha de 3 com Marcos Vitor, David Duarte e Juba. O lado bom, a gente ganha muito em série de bola com Marcos Vitor e Juba. Muito em série de bola com Marcos Vitor e Juba. O lado ruim é que Juba vai estar muito longe do gol adversário, né? Muito longe do gol adversário. Esse é o lado ruim.